Olá, gente, aqui é o Zé. Como havia comentado nos vídeos anteriores, eu iria selecionar alguns exercícios da lista de apoio da semana 3 para resolver aqui com vocês. Eu selecionei 3 exercícios que eu achei interessante por vários motivos, e eu acredito que é muito possível que um deles vá cair na prova, ou pelo menos alguma variação, porque eles são exercícios razoavelmente complexos. Falando com uma certa sinceridade, os exercícios da lista de avaliação foram um tanto quanto simples demais. Eu não espero que caia a mesma coisa na prova. Então é sempre bom se preparar. Então, o nível de dificuldade da lista de apoio normalmente é um pouco melhor, um pouco maior do que da lista de avaliação. E, normalmente, alguns desses exercícios caem na prova. Então, eu aconselho vocês a estudarem. O primeiro exercício que eu selecionei é o exercício de apoio número 6. Diz que uma peça é puxada pela força F de intensidade 100 newtons e que faz um ângulo θ 37 graus com A horizontal conforme a ilustração. Ele pede para esquematizar o diagrama de corpo livre da peça e qual é a força normal e força de atrito. Bom, problemas desse exercício. Ele não fala se a peça está ou não está em movimento. E isso é de extrema importância para a gente, porque vai fazer uma variação muito grande na hora de calcular a força de atrito. Como ele não falou nada, então vamos considerar que a velocidade é igual a zero. Bom, esquematizando o diagrama de corpo livre, a gente pode assumir um ponto, que é o centro de massa do nosso objeto, e vamos colocar as forças que estão atuando. Bom, eu tenho como objeto, tem matéria, que tem massa, que está no planeta, então quer dizer que ele tem peso. E o peso sempre aponta para o centro da Terra. Como ele está apoiado numa superfície horizontal, então tenho uma normal apontada na mesma direção do peso. Lembrando que a normal, ela sempre é perpendicular, ou, em outras palavras, faz um ângulo de 90 graus com o plano horizontal da superfície onde ela está apoiada. Como o plano ele não tem inclinação, então a normal faz um ângulo de 90 graus com a horizontal, com o horizonte. Também tem uma força aplicada mais ou menos nessa direção, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal. Θ igual a 37 graus. Bom, como eu tenho uma força sendo aplicada no objeto e a gente já considerou que ele não está se movendo, então quer dizer que eu também tenho, atuando nesse sistema, a força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela sempre aponta no sentido contrário à direção da força principal ou da direção na qual o objeto estaria potencialmente se movendo. Se a força está nessa direção, mais ou menos para esse lado, quer dizer que o objeto iria se mover para esse lado. Então quer dizer que a força de atrito está apontando para este lado. Tem a mesma direção que as componentes horizontais de força, só que aponta no sentido contrário.
No diagrama de corpo livre, a força de atrito aparece atuando no centro de gravidade, né? No centro gravitacional, o centro de massa. Mas na realidade, a força de atrito ela atua na superfície de contato. Quando eu faço um diagrama de corpo livre, eu sempre prefiro usar esse esquema, ao invés de novamente fazer o desenho e colocar as forças que estão atuando no desenho. Muitas vezes, em boa parte dos casos, simplifica. No caso da força de atrito, não é exatamente uma representação real. Mas, para questões de cálculo, não faz muita diferença. Bom, agora que a gente já fez o diagrama de corpo livre, a gente precisa calcular a normal, né? A normal desse sistema e a força de atrito. Bom, para calcular a normal, eu preciso verificar quais são as forças que estão atuando na vertical, que é a mesma direção da normal. Bom, eu tenho, obviamente, a normal. Eu tenho o peso. E também tenho uma componente da força que está sendo aplicada nesse objeto. Eu vou chamar de Fy. Como o objeto está parado, eu tenho que garantir que a soma dessas forças, é uma soma vetorial, tem que dar zero. Retomando o nosso referencial cartesiano, sendo que a origem é o centro gravitacional do objeto, tudo que estiver abaixo, né, ou estiver apontando para baixo, é negativo, para cima é positivo. O que estiver apontando para a direita é positivo, o que estiver apontando para a esquerda é negativo. Isso só para lembrar porque dos sinais que eu vou assumir nessa relação. A normal, como está apontando para cima, ela vai ser positiva nesse nosso referencial. O peso, como está apontando para baixo, ele é negativo. O exercício, além de não falar que se o objeto está em movimento ou está parado, ele também não fala qual é a aceleração da gravidade. Então vamos assumir que é 10 metros por segundo ao quadrado. Só para simplificar nossos cálculos. Então a normal será o peso. O peso eu já vou colocar negativo aqui, porque ele está apontando para baixo. O peso é dado por massa vezes a aceleração da gravidade. Mais, eu vou usar mais porque essa componente de y está apontando para cima. Fazer a decomposição dessa força. Eu tenho uma força F nessa direção. Eu tenho uma componente de 37 graus, eu tenho uma componente Fx nessa direção e uma componente Fy na direção vertical. Usando as relações trigonométricas que a gente já está acostumado, eu sei calcular essa componente Fy fazendo F vezes seno de θ de 37 graus. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então a normal será igual menos peso.
a massa do objeto é 20 kg. A aceleração a gente assumiu como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força, que é 100 newtons, vezes seno de 37. Seno de 37 graus que eu não coloquei aqui. Bom, se vocês multiplicarem 100 vezes o seno de 37, tem que ser igual a 60,2 newtons. Isso tudo igual a zero. Isolando a normal, vai ser menos 200, né? Mais 60,2. Esse vai dar um número negativo. Quando eu passar para o outro lado, vai ser um número positivo. Dará 139,8 newtons. Então, recapitulando, menos 20 vezes 10 dá 200. Menos 200 mais 60,2 vai dar menos 139,8. Passando para o outro lado vai ficar mais 139,8. Então percebam que é uma coisa que eu falei no exercício, em algum exercício anterior. A normal, mesmo nesse caso que o plano é horizontal, ela não vai ser numericamente igual ao peso, justamente porque tem uma componente da força que está sendo aplicada na vertical que faz com que a normal seja menor. Menor que o peso. Bom, a gente já calculou a normal, agora a gente precisa calcular a força de atrito. Da mesma maneira que eu somei as forças que estavam atuando na vertical, agora eu vou somar as forças que estão atuando na horizontal. E na horizontal eu tenho somente a componente Fx e a força de atrito. E elas somadas tem que dar igual a zero, uma vez que o objeto está parado. A força de atrito, como está no sentido negativo, ela vai assumir um valor negativo. A força F de x ela vai ser dada pela força que está sendo aplicada vezes o cosseno de 37 graus. Novamente, vamos pegar aqui a decomposição da força F. Plano horizontal, o ângulo de 37 graus. Então, essa daqui vai ser a minha componente Fx. Como é o cateto adjacente, então a gente vai usar a fórmula do cosseno. Que é o cateto adjacente, Fx sobre hipotenusa, que será igual a F. Nunca se esqueçam das relações seno, cosseno e tangente. Então, isolando já a força de atrito, será igual a 100 vezes cosseno de 37. Força de atrito será, então, igual a menos
79,9 newtons. Então, novamente, a força de atrito é negativa, mesmo aqui não sendo negativo, porque ela está apontada na direção que a gente já tinha considerado como sendo negativa. Comentários. A força de atrito ela é uma força de reação. Como a gente garante que o objeto está parado, a força de atrito ela vai assumir o valor da componente x da força que está sendo aplicada. Por isso que F de x acabou se tornando igual à força de atrito, no sentido contrário. No entanto, a força de atrito ela pode ser calculada, a definição dela é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E não necessariamente esses números vão ser os mesmos. Por quê? Porque essa força de atrito calculada por essa fórmula será a força de atrito máxima. Por exemplo, se tivesse a seguinte situação, no caso desse exercício, a normal é igual a 139,8 newtons. Se o coeficiente de atrito fosse, digamos, 0,7, 0,7 vezes 139,8 daria maior do que a força, né, da componente x da força que está sendo aplicada. Isso significaria que o objeto passaria a se mover. Enquanto a força que está sendo aplicada contrária à força de atrito não supera essa relação, o objeto se mantém parado. E da mesma maneira, nem sempre essa força de atrito estará no valor máximo. Novamente, é uma força de reação. Então, enquanto ela não for superada, ela assume o valor que está sendo aplicado. No caso, estava sendo aplicada uma força de 79,9 newtons nessa direção e sentido. A força de atrito, que está na mesma direção, só que no sentido contrário, assumiu o mesmo valor, só que com um sinal trocado, só para mostrar que estava no sentido contrário. Mas percebam que ela vai se modificando conforme a necessidade. Só que ela vai ter um valor máximo que é expresso por essa fórmula. Tudo bem? Que é característico das superfícies que estão em contato. Então era essa a parte interessante que eu queria mostrar desse exercício. Legal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se precisarem de algum esclarecimento além disso, eu posso explicar via grupo do WhatsApp ou nos comentários do YouTube. Então, a gente se vê no próximo exercício.